O número de crianças brasileiras de 5 a 9 anos de idade que trabalha cresceu. O levantamento foi feito pela Fundação Abrinq e divulgado no último dia 21 de março. O trabalho infantil é proibido no Brasil para crianças menores de 14 anos. Mesmo assim, entre 2014 e 2015, houve um aumento de 11% do total de meninos e meninas nesta idade que substituíram o tempo de viver a infância pelas atividades profissionais. Bom, para discutir este assunto, nós trouxemos uma equipe de especialistas aqui conosco. O deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo pelo segundo biênio e foi presidente também da CPI do Trabalho Infantil, que encerrou os trabalhos em 2015. Temos também aqui conosco Heloísa Oliveira, que é administradora da Fundação Abrinq. Também conosco, Francisco Rodrigues, diretor de Desenvolvimento Social da Associação Amigos do Projeto Guri. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Vou começar aqui com o deputado, já que eu fiz essa apresentação do senhor, deputado. Encerrou a CPI de trabalho infantil aqui na Assembleia no ano de 2015. O que foi essa CPI, deputado, e o que saiu dela? Bom, antes de mais nada, muito bom estar aqui novamente, a gente poder fazer a partir desse encontro, fazer um debate importantíssimo e, especialmente, trazer visibilidade a esse debate, que é o debate do trabalho infantil. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta quando a gente combate o trabalho infantil é a invisibilidade. É a pouca percepção que as pessoas têm com relação ao tema, são os preconceitos envolvidos, os mitos, enfim, uma série de coisas que nos levam a linhas de pensamento que muitas vezes vão se transformando em conceitos, são profundamente equivocados e têm um impacto imenso na vida daquela criança e no seu desenvolvimento como cidadão. Vou te dar um exemplo. Muita gente acredita muito, até por ter vivido a experiência de ter trabalhado na infância, acredita muito em alguns chavões do tipo, olha, o trabalho dignifica o homem, o trabalho enobrece o homem. Sim e não, isso cai por terra quando, por exemplo, a gente olha para os estudos feitos com a população penitenciária, onde a gente vê que a maioria daqueles que estão presos, por exemplo, começaram a trabalhar como crianças. O fato é que, por que eu estou dizendo isso? O fato é que, quanto mais cedo a pessoa começa a trabalhar, quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, quando se faz uma prospecção econômica e de educação do desenvolvimento daquela criança, o que se percebe é que ela, comparativamente a uma criança que não trabalha, aquele ser humano comparado a outro que não começou a trabalhar na infância, vai ter menos possibilidades escolares, vai ter menos acessos acadêmicos, portanto, possivelmente terá um emprego com menor ganho, o que terá um impacto econômico imediato lá na frente. Espera aí, deputado, não é possível. Você está falando uma coisa que vai de encontro às frases que nós ouvimos durante a vida. Começou cedo, se dá bem cedo, né? Se prevalece bem cedo, enfim, tem ganhos cedo. Você está falando exatamente o contrário. Que uma criança, alguém que começa a trabalhar muito cedo, criança, ela vai ter um futuro completamente comprometido, claro, completamente diferente daquela pessoa que a gente ouve falar até dentro da nossa família, claro, que começou cedo para se dar bem cedo. Os estudos todos feitos mostram claramente que fazem esse acompanhamento do desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, aí, o jovem adulto, comparando acesso à escola, anos de permanência na escola e ganhos na vida adulta, mostram claramente, quanto menor é o número de anos na escola, ou seja, isso acontece muito com a criança que sai para trabalhar, porque ela sai da escola, e ao sair da escola, ela não apenas perde o acesso à educação, como ela perde as possibilidades de lazer, como ela perde as possibilidades de interação, como ela perde outras possibilidades de desenvolvimento como ser humano. Isso tudo tem um impacto inevitável, que é a limitação de possibilidades daquele adulto. Agora, o problema é o seguinte, muita gente fala assim, mas olha, mas eu trabalhei, eu estou aqui, eu me dei bem, olha, não fez nada, não aconteceu nada. Quem está assistindo a gente em casa agora deve estar falando isso, deputado. É isso, e aí eu falo para você que pensa assim, eu tenho pessoas na minha família que também já me disseram isso, assim, olha, dá graças a Deus, isso é muito bom. Isso de fato é muito bom. Agora, você é uma exceção à regra. A regra não é essa, a regra é outra. A regra é,
Criança não tem que trabalhar. Criança tem que estar na escola. Criança tem que estar na escola, criança tem que estar com a família, criança tem que se divertir. Aí as pessoas vão dizer, mas essa escola pública, essa escola que é oferecida. Bom, então aí nós vamos para a discussão correta. Então assim, se nós não temos uma escola adequada, então vamos botar a criança para trabalhar, porque daí dá um jeito. Não. A criança não tem que trabalhar. Nossa discussão é o que é que a gente pode fazer para melhorar essa escola, o que a gente pode fazer para melhorar esses vínculos familiares, o que a gente pode fazer para encontrar outros espaços de lazer para que essa criança se desenvolva como um ser humano pleno. Esse é o ponto da discussão. Heloísa, e está aumentando a população infantil que trabalha. Depois de tudo isso que o deputado... De 5 a 9. De 5 a 9. Depois de tudo isso que o deputado falou, está claro que não é bom trabalhar precocemente na infância, está aumentando. O que acontece é que o trabalho infantil no Brasil, nos últimos 20 anos, ele veio se reduzindo. Tá. E aí, de 2013 para 2014, segundo dados da PNAD, do IBGE, ele aumentou. A pesquisa mostrou que tinha aumentado. De 2014 para 2015, em números gerais, reduziu. Ok. Mais uma faixa etária. Mas na faixa etária de 5 a 9 aumentou. Então, isso é o que nós chamamos a atenção, que esses dados, a Fundação Brinc, ela coletou diversas estatísticas sobre a infância e colocou numa publicação, mas são dados públicos, são dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios do IBGE. E aí mostrou o seguinte, está aumentando numa fase ainda mais precoce. E como disse o deputado Carlos Bezerra, eu acho que tem que reposicionar essa discussão. Não é porque eu não tenho uma escola adequada, eu não tenho um processo de formação adequado, que eu vou, então, precocemente colocar o adolescente para trabalhar, para evitar que ele esteja correndo o risco de estar nas ruas, de se envolver com drogas, enfim. É a frase do é melhor estar trabalhando do que estar se drogando. É melhor estar trabalhando do que estar na rua, correndo o risco de se envolver com o tráfico, de estar se drogando. Não, criança tem que ser criança, eu acho que, um pouco até repetindo o que o deputado disse, e não é nem na rua e nem trabalhando. Na rua, sim, espaços de lazer. E eu acho que a gente precisa fazer essa discussão, lembrando isso, nós estamos falando de pessoas em desenvolvimento. Nós estamos falando se 1%, se uma pessoa trabalhou cedo e conseguiu se dar bem, ótimo, okay. Que bom, mas é exceção. O normal é, se você for fazer estatísticas no sistema penal, nos institutos de internação, no sistema de internação de adolescentes, ou mesmo em subempregos, empregos de baixa qualificação, você vai encontrar essas pessoas que não têm uma formação adequada, que começou a trabalhar muito cedo. Então, isso é o conjunto. Você pode ter uma ou outra pessoa e que começou a trabalhar cedo, que se deu bem, continuou e que se tornou um adulto bem informado, porque a regra é se afastar. Começa a trabalhar precocemente, se afasta do processo educacional, aí então ela começa a trabalhar cedo porque precisa da complementação de renda, e aí trabalhando numa empresa de baixa qualificação, e aí depois, ao se tornar adulto, ele continua trabalhando em atividades de baixa qualificação e, portanto, ele vai continuar ganhando uma remuneração inadequada, baixa, e vai continuar sendo pobre. Um ciclo vicioso que se repete e não perpetuar a pobreza, fazendo isso através do trabalho precoce e afastando esses jovens, esses adolescentes do processo educacional. Só para quem está em casa entender, ninguém está dizendo aqui que aquela referência que a gente tem em casa do avô, da avó ou do pai mesmo, de um tio, que se deu bem na vida, começando a trabalhar cedo, está errada ou é mentirosa. Ninguém está falando isso. A gente só está dizendo que esses são casos isolados e que esse caso não serve de referência para o resto da população. E, principalmente, a gente que mora num país de nível continental, de tamanho, de dimensões continentais, não dá para a gente pegar, e que foram em outras épocas também, né? Em outras épocas de exigências, em outras épocas sociais, enfim, é outra coisa. O que a gente está dizendo é que lugar de criança é na escola e brincando. É isso. Exato. Fala um pouquinho para a gente da Abrinq, para quem está em casa ainda não sabe o que é a Fundação Abrinq, Heloísa? A Fundação Abrinq ela foi criada há 27 anos por um grupo de empresários da área de brinquedos, por isso o nome.
com o objetivo de fazer a defesa e a promoção de direitos de criança e adolescente. Então, no começo, a Fundação Abrinq, uma das principais bandeiras, se não a principal bandeira, era exatamente o combate ao trabalho infantil, está na raiz de todos os trabalhos que fazemos, e nós trabalhamos com projetos que, na sua grande maioria, eles buscam modificar as políticas públicas para a infância, através do prefeito, através do próprio presidente da República, que a gente busca que eles se envolvam, assumam o compromisso de priorizar a infância, com empresas, trabalhamos com projetos que tratam diretamente a criança ou através de entidades que assistem a criança também em todo o país. Então, a Fundação Abrinq tem essa linha de atuação, que é a linha de atuação com programas e projetos que, de uma certa forma, alcança em diferentes níveis as políticas da infância em todo o país. E, de outro lado, nós trabalhamos na defesa dos direitos da criança e do adolescente, seja no Congresso Nacional, seja incidindo para que melhores políticas alcancem a infância. Agora, recentemente, nós fomos escolhidos, saiu inclusive o edital da Presidência da República, a Fundação Abrinq vai integrar a Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, ou seja, para implementar aquele acordo de desenvolvimento sustentável que foi aprovado pela ONU há 2 anos atrás. A Fundação Abrinq vai fazer a defesa da pauta da infância na agenda de desenvolvimento. Parabéns. Parabéns, parabéns mesmo. Fundação Abrinq, que é referência para a gente, inclusive os jornalistas, a gente vai correr atrás de números, atrás de estatísticas, sempre com a Fundação Abrinq, está aí vocês aqui representando bem essa parte dessa discussão na sociedade. Nós criamos um observatório, chama Observatório da Criança e do Adolescente, é um site onde você encontra todas as estatísticas públicas relacionadas à infância, organizadas por tema, inclusive se você selecionar trabalho infantil, ele vai trazer todas as estatísticas disponíveis sobre o trabalho infantil e outros temas relacionados à infância também. A gente tem o Projeto Guri aqui do lado, né, com o Francisco, nosso representante aqui. O Projeto Guri está indo na mesma entoada? Não? O que é esse projeto? Primeiro, prazer em poder compor aqui esse debate com pessoas tão engajadas e comprometidas com a causa. O Projeto Guri, ele é um programa da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, né, que por meio de um contrato de gestão com a organização Associação Amigos do Projeto Guri, executa esse projeto em várias cidades do estado de São Paulo. Nós estamos hoje em cerca de 280 municípios do estado, né, atendendo aí aproximadamente 37, 38 mil crianças e adolescentes. E aonde o Projeto Guri se insere nessa discussão? Nós entendemos que toda e qualquer organização ou todo e qualquer trabalho com criança e adolescente tem a responsabilidade de não só promover, como zelar pelos direitos dessas crianças e adolescentes. O Projeto Guri, desde de meados dos anos 2000, vem com essa preocupação também de ter esse olhar para além do ensino musical, que é o nosso objeto principal, né? Que é ensinar a música. Porém, na nossa missão, a questão é trabalhar pelo desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, né? Nós entendemos que a música não é o fim, ela não termina nela mesma, mas sim ela tem um poder de trabalhar pelo desenvolvimento e por uma série de outras questões dessas que as crianças e adolescentes que são atendidos pelo projeto necessitam. Por isso, nós entendemos que a intersetorialidade, ou seja, toda e qualquer política, né, que trabalha com criança e adolescente, tem que ter esse foco e essa preocupação na questão do desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Eu queria pegar até um gancho aqui no que o deputado colocou, e a Heloísa também trouxe aqui, que é exatamente essa questão dos casos
né, que tem esse imaginário na sociedade sobre a questão de começar a trabalhar cedo, que a criança começa a trabalhar cedo e consegue conquistar, que nós temos casos, sim, isolados. Porém, uma pergunta que fica, já que a gente entende que o trabalho infantil ele compromete a questão, né, psíquica dessa criança, o desenvolvimento, né, a questão moral e tudo, essas pessoas que conseguiram, né, alcançar financeiramente, né, ou economicamente uma condição boa, mas será que só isso tem que ser avaliado? Que ela conquistou, sabe, uma boa condição financeira, mas o que ela teve que, na realidade, o que ela pagou por isso, o que comprometeu para que ela chegasse a essa situação, né? Então, eu acho que esse é o principal questão. Que o molde de sucesso nosso é quem tem dinheiro. Exatamente. Né? Esse é o nosso molde de sucesso. Se tem dinheiro, se deu bem na vida. Exatamente. Agora, não é se tem saúde, se tem inteligência, se tem discernimento, se tem, enfim, elabora questões. Não é isso. Se tem dinheiro, tá bem. Então, esse é um... Exatamente. Tá para cair, né? Exatamente, esse arquétipo, né? Tá para cair. Quais foram as consequências, qual foi o preço pago, né, para isso? Essa trajetória. Né? Exatamente. Essa trajetória. Deputado, eu perguntei para o senhor anteriormente da CPI, a gente acabou nem falando. O que o senhor descobriu durante a CPI aí do trabalho infantil e o que foi levado? Vocês, geralmente, no final de uma CPI, vocês levam um documento que viram provas para Ministério Público, Polícia Federal, enfim, para vários órgãos aí judiciais, né, para que se faça alguma coisa. O que foi descoberto aí ao longo da CPI? O que foi de relatório aí? Para quem que foi? Assim, especificamente falando sobre isso, eu tive 2 momentos distintos na minha vida pública. Né? Eu fui 3 vezes vereador aqui na capital, estou no meu 2º mandato aqui na Assembleia. E eu vivi 2 momentos que tocaram essas questões que a gente está falando aqui. Num primeiro momento, fui relator da CPI que investigou casos de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes aqui na capital. E aqui na Assembleia eu trabalhei mais especificamente com casos voltados à investigação de flagrantes de trabalho escravo. E o que a gente percebe, e uma das coisas que são muito importantes, que a gente percebe é a dificuldade para o encaminhamento nas investigações, a dificuldade para o encaminhamento das denúncias, a dificuldade no recebimento da denúncia para que, por exemplo, no Disque 100, para que uma denúncia, por exemplo, de exploração sexual possa ter um procedimento, muitas vezes, entre o período de tempo entre o recebimento da denúncia no telefone até a efetiva notificação de um órgão que possa fazer algo, do próprio Conselho Tutelar na cidade, às vezes, matérias mostraram isso à época, demoravam até 3 meses. Né? Então, quer dizer, a coisa se perpetua. Mas eu queria tirar um pouco o foco disso e trazer uma coisa que eu vi muito presente, que por que a gente tem tanta dificuldade no enfrentamento ao trabalho infantil? Aonde está uma das nossas principais dificuldades? Para mim, uma das principais dificuldades da erradicação do trabalho infantil está na questão cultural. É uma cultura da sociedade. A sociedade um pouco que se apropriou desse conceito equivocado, que eu citava aqui agora há pouco, de que o trabalho enobrece, de que o trabalho dignifica, e quanto mais cedo a pessoa começa a trabalhar, melhor é para ela. Mas isso cai por terra de uma forma muito fácil. Estudar também enobrece. Estudar também dignifica. Estudar também ensina a pessoa que ela possa se organizar pessoalmente, dá a ela possibilidades de abstração, dá a ela possibilidades de crescimento. O ambiente escolar é também um ambiente onde se possibilita o lazer, enfim. Agora, algumas coisas a gente precisa falar nessa discussão aqui, para derrubar esses mitos. Uma delas, que é fundamental, não adianta. O que é que provoca o trabalho infantil? É a pobreza. Especialmente o que deixa uma criança numa situação de vulnerabilidade quanto ao trabalho infantil é a pobreza. E aí, não tem mistério. A única forma de se vencer o ciclo da pobreza, do avô, que passou para o pai, que vai para o filho, que às vezes fica naquela profissão ali limitada ou naquela condição muito limitada de desenvolvimento que não consegue quebrar aquele ciclo de pobreza, a única forma de se quebrar o ciclo da pobreza é através da educação.
Não tem não outro se remédio, pode né? falar de erradicação de trabalho infantil sem se falar em melhoria na educação. Outra coisa que é muito importante a gente dizer e ressaltar. Mas trabalho infantil é inofensível. Não é verdade. Trabalho infantil é nocivo. É nocivo para o desenvolvimento da criança. É nocivo para o desenvolvimento físico e psíquico. As pessoas falam, mas o trabalho infantil... Mais do que isso, não é apenas nocivo sob o ponto de vista físico e psíquico, como também expõe a criança a situações... Por exemplo, a criança está trabalhando na rua, no comércio informal. Há situações de violência, de xingamento, de exploração sexual, de uma série de coisas. Aquilo provoca danos que são danos levados para a vida. E as pessoas têm que ter clareza disso. Para fechar aqui o meu raciocínio dos mitos que precisam ser quebrados, tem uma outra coisa que é muito importante. Que é muito interessante. Eu estava outro dia num debate e alguém me disse o seguinte: mas é melhor que a criança trabalhe do que fique na rua. É melhor que a criança trabalhe. Outro pensamento cultural. É isso, que ela esteja trabalhando do que ela esteja desocupada. Se não é para ser alguém na vida, que pelo menos ela se ocupe E trabalhando. aí eu perguntei para aquela pessoa que estava falando isso para mim, eu falei assim, mas é engraçado, né? O seu filho trabalha? Ela falou assim, não, meu filho não trabalha. É engraçado, para o seu filho você quer dar o judô, você quer levar para aula de piano, para aula de não sei o quê, no período que ele está fora da escola. Ou seja, você não quer que ele trabalhe. Mas o filho do pobre, tudo bem. Até porque tem um pensamento extremamente preconceituoso por trás disso, que é qual? Bom, o filho do pobre, no fundo, é um delinquente em potencial, né? Que é perigosíssimo, mas que via esgotos do preconceito, está presente na sociedade. Então, assim, quem defende que criança trabalhe, defende que a criança do outro, defende que o filho do outro, o meu não, defende que o filho do pobre, o meu não. Então, assim, esses mitos precisam ser desconstruídos. A gente só avança para um país sem trabalho infantil quando a gente culturalmente avança dentro da linha de quebrar esses mitos e esses preconceitos que têm nos levado a muito do que a gente tem visto em termos do desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Olha, deputado, o que o senhor está falando para mim, sem falsa modéstia, sem demagogia, é uma aula que o senhor está dando. Afinal de contas, assim, o deputado não é só deputado, um parlamentar, o senhor é doutor, o senhor é médico, ele é médico. E vem de uma experiência vasta com material humano, com o ser humano, daí ter esses pensamentos e essas colocações. Parabéns por essa aula que o senhor está dando aqui, que na verdade era tudo que a gente estava discutindo no intervalo, lá na maquiagem, lá no camarim. Era exatamente essas colocações que a gente estava fazendo. Só para deixar claro para quem está em casa, Heloísa, o que configura trabalho infantil? Se eu esticar a cama, se eu ajudar minha mãe a secar a louça, se eu ajudar meu pai a lavar o carro dele no final de semana, é trabalho infantil? Não, claro que não. Faz parte do processo educacional você ensinar aos seus filhos, ensinar, e numa família que não tenha, por exemplo, alguém que faça o serviço de casa, o normal é que as pessoas dividam as tarefas. É claro, tarefas compatíveis com a idade. Você não vai colocar uma criança para fazer uma faxina, lavar a janela, subir na janela, mas cuidar das coisas, isso é básico. Eu acho que muitas vezes eu ouço as pessoas, então a criança agora não pode fazer nada. Não, nós temos a responsabilidade de educar nossos filhos. E educar significa ensinar a cuidar das suas coisas, ensinar a fazer, cuidar do seu espaço. E não tem absolutamente nada a ver... Nada a ver com trabalho infantil. Não. Tem a ver com deveres. Tem a ver tem com o processo de formação de valores, de cuidado e até de desenvolvimento de uma autonomia, né? Eu queria comentar uma coisa, se você me permite. Pode falar. O deputado comentou a questão da pobreza, tem a ver com a pobreza. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que é uma estatística, que também estava nessa publicação que nós divulgamos. No Brasil, 40% da população de 0 a 14 anos, 40% vive em domicílios em condição de pobreza, segundo o IBGE. Então, 40% das crianças estão em condição de pobreza. E aí, se você olhar as regiões mais
que convivem com mais vulnerabilidade, que é o caso da região norte e região nordeste, esse número fica ainda mais assustador, chegando a 46%, 60%. Agora, São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem uma característica que, se você olha a estatística, no Brasil 40%, em São Paulo 21%. Estamos bem. Isso se você pensar em termos percentuais. Mas como São Paulo é um estado 12 milhões de pessoas enorme, né? O estado de São Paulo não, 45 milhões, né? 45 milhões. 46 milhões. Aí já passa para 4 milhões de crianças e adolescentes. Não tá nada pouco mais de legal, 4 não estamos Então, nada assim, nós precisamos olhar esses dados com um olhar crítico e olhando pelo ângulo correto. Então, assim, estamos bem, o trabalho infantil, o deputado comentou no começo, é uma questão que é invisível, é como se esse problema não existisse mais no nosso país. Ele existe, é importante, ele precisa ser abordado. E é preciso que a gente aborde sobre esse prisma que estamos falando aqui. A importância de formarmos pessoas e que vão ser adultos preparados para acessar todas as oportunidades, para todas as famílias. Porque não adianta eu achar que os meus filhos eu vou dar o melhor e achar que é normal uma outra criança de uma família, de uma outra condição social, teria que ter uma solução diferente. Eu acho que é muito importante que enxergamos todos com a mesma lente. A mesma lente. Bom, e daí ficam algumas perguntas aqui para mim que eu vou deixar no ar. Como mudar essa situação? E se a gente mudar, qual o prazo que a gente tem? Dá tempo de fazer isso? Em quanto tempo dá para mudar tudo isso? A gente pegou aqui uma informação, seria colocar crianças em período integral na escola? Mudar todo o processo de educação que a gente tem no país? Será que dá para fazer tudo isso? Pausa para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje discute o aumento do trabalho infantil no Brasil, mas numa certa idade, tá? Já vou falando. Para isso, nós convidamos o deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e que foi presidente da CPI do Trabalho Infantil, que encerrou os trabalhos em 2015. Temos aqui conosco também Heloísa Oliveira, que é administradora da Fundação Abrinq. E também conosco Francisco Rodrigues, diretor de Desenvolvimento Social da Associação Amigos do Projeto Guri. No bloco anterior eu deixei um monte de pergunta aqui no ar, né? Parte boa que a gente já deixou claro aqui o que é trabalho infantil. Na verdade, o que não é trabalho infantil, né? Que é ajudar a mãe em casa, não ofende ninguém, isso não vai te desmerecer em nada. Na verdade, secar a louça, ajudar a lavar a louça, esticar a cama, varrer uma casa, não é problema nenhum. Mas a gente tem vários outros problemas latentes aí, principalmente na sociedade de mais baixa renda, para variar. E que a gente também ficou sabendo que começar cedo a trabalhar, quer dizer, na infância a trabalhar, não vai te levar para grandes lugares, como é o que tem no nosso imaginário aqui. Na verdade, o que vai acontecer é que você pode ficar mais empobrecido em todos os sentidos, né? Cultural, financeiro, enfim. E aí eu deixei algumas perguntas no ar aqui. A gente está na segunda parte do programa, vou começar aqui com o Francisco, com o Chico. Dá para mudar esse quadro? Dá para sair aí dos 21% que a gente tem no estado de São Paulo, 4 milhões aí de crianças em situação aí que a gente precisa olhar, a gente precisa sair da invisibilidade. Dá para mudar isso? Como? Certamente dá para mudar. Eu acho que uma questão o deputado já colocou no primeiro bloco, que é exatamente a educação. Isso é inegável, que a questão da educação é primordial para que você não só combata esse tipo de prática, como você quebre esse ciclo que existe, né, de pobreza, aonde você vai repetindo de gerações e gerações essa situação. E um maior investimento em políticas públicas, em todas as políticas. Defina a política pública, porque quem está em casa às vezes fala, políticas públicas é política, eu não quero discutir isso. Né? Política de saúde, de educação, de assistência social, política de cultura,
política de esporte, todas essas políticas integradas, né, tem condições sim de dar um atendimento e olhar para essa criança, esse adolescente, de forma integral, né, em todas as suas necessidades, trabalhando pelo pleno desenvolvimento dele, aonde sim ele vai alcançar uma condição de adulto com todas as suas condições de poder enfrentar e fazer parte do mercado de trabalho totalmente, né, estruturado, com condições de responder ao que se espera dele, aonde ele teve a sua infância e a sua adolescência respeitados esses seus momentos de desenvolvimento. Eu acho que isso é o que a gente realmente, quando faz a defesa da questão do não trabalho infantil, é exatamente pensando nesse processo de desenvolvimento, como a Heloísa bem trouxe aqui, né, que essa criança e esse adolescente passa, e garantir que isso seja pleno, que ele vivencie, sabe, plenamente o seu período o seu momento de criança, o seu momento de adolescente, que ele possa ter respeitado os seus direitos, seja respeitado o seu direito à convivência com outras crianças, a brincar, a estudar, né, que é o que a gente espera e é o que a gente, né, inclusive o deputado colocou aqui, né, que a gente quer para os nossos filhos e que a gente deve também querer para toda e qualquer criança. Você trabalha há quanto tempo com o Projeto Guri? Eu trabalho há 9 anos no Projeto Guri. 9 anos. Nesses 9 anos, o que você viu acontecer ali? Você trabalha com crianças, você falou principalmente na parte de musicalidade, de instrumentos musicais. Como é que é? As crianças ficam na escola e daí vão para um período lá, ou vocês vão até a escola das crianças? Como é que é esse trabalho? O Projeto Guri trabalha no contraturno da escolar, né? Aquele momento que a criança Exatamente. não sabe o que fazer com ela. Exatamente, oferecendo, né, a atividade musical, o ensino da música, e onde a gente também tem todo um outro olhar para as outras necessidades dessa criança e desse adolescente. O Projeto Guri, ele trabalha basicamente, por ser uma política de cultura, ele trabalha basicamente se engajando nas campanhas que existem, seja do Ministério Público do Trabalho, de parceiros como a Fundação Abrinq, como a Cidade Escola Aprendiz, a Rede Peteca, que são organizações que levam essas campanhas à frente. O Guri, pela capilaridade que ele tem, pelo alcance, por estar aí em quase metade do estado de São Paulo, nós nosso trabalho é difundir essas campanhas, nos engajarmos e levar essas campanhas para esses municípios onde nós estamos, que em muitos casos aí são municípios pequenos, que muitas vezes essa discussão nem se iniciou, né? Municípios, muitos ainda, né, com uma forte cultura agrícola, onde a gente ainda encontra muito a questão da agricultura familiar, que é uma forma de trabalho infantil, mas que também é muito difícil de você, assim como o trabalho doméstico, o trabalho, né, de cultura, da agricultura familiar, é também um tipo de trabalho que é difícil de você... Uma linha tênue, né? Se é trabalho infantil, você está ajudando a família, exatamente, né? Você tá ali exatamente. Aliás, eu vou colocar aqui, jogar uma informação que nós sabemos, quase 12 milhões aí de desempregados, na verdade 12 milhões, um pouco mais aí de desempregados, e que a gente viu uma tendência das famílias recorrendo para onde dava, inclusive para os filhos. Aí a gente está falando muito de centros urbanos até agora aqui, né? A criança que vai ali se expor à violência, que está ali no sinal, que está ali nos grandes centros. Mas aí o Chico vira e traz essa informação da área rural. E aí ajudando a família. E aí a gente está cheio de desempregados aqui, com às vezes a mão de obra da criança. Eu estou tentando colocar aqui, deputado, não sei se eu estou sendo clara. São desculpas? Ou é a realidade que está batendo na porta e a gente vai ter que abrir mão, fazer o quê? Não, o fato é que isso tudo é fruto daquilo que a gente vem discutindo. Nós precisamos avançar, se a gente quer avançar como sociedade, a gente tem que quebrar essa naturalização da aceitação do trabalho infantil. Trabalho infantil não tem que ser visto como saída, trabalho infantil não tem que ser visto como possibilidade, trabalho infantil não tem que ser, vamos compreender, afinal de contas, a situação nos leva a isso. Tem que estar claro o seguinte, aquilo não é uma situação de dignidade.
Aquilo não é uma situação de dignidade para um ser humano. Aquela não é a situação de dignidade que eu desejo para os meus filhos. Logo, eu tenho como ser humano que me comprometer com o enfrentamento daquilo, na busca de outras coisas. E com focos naquilo que a gente estava falando, na questão da educação, precisa ter melhoria da educação, foco no fortalecimento dos vínculos familiares. Como é que o Estado pode trabalhar para fortalecer os vínculos familiares? É impossível falar isso sem falar na garantia, no fortalecimento do emprego, na mudança da economia. E na mudança da economia, nós temos que nos fazer perguntas. Eu estava num debate ontem à noite, alguém estava falando, olha, mas o capitalismo começou a dar uma série de números que o capitalismo era incrível, que nos últimos 200 anos o capitalismo promoveu isso, promoveu aquilo, e promoveu e tal. E aí alguém olharam para mim e tal, eu olhei e falei assim, olha, eu lamento, eu acho que eu vou ser dissonante aqui na mesa, porque assim, eu não sou tão otimista com relação ao sistema capitalista. Porque o que de fato a gente vê hoje é uma concentração de renda que nunca foi vista antes na história. Nós temos 8 famílias, 8 homens no mundo, detendo o mesmo em riqueza que os 50% mais pobres. Ou seja, nós temos 8 pessoas com a mesma quantidade de recursos que 3,7 bilhões de pessoas. Nós temos no Brasil 6 homens, 6 famílias, detendo mais ou menos a mesma coisa, 50% da riqueza nacional. Ou seja, é um modelo que funciona para muito poucos, que precisa ser questionado. Esse modelo no qual a gente está inserido, que é um modelo que estimula o consumo, e o consumo cada vez mais acelerado, daquilo que é mais barato, melhor e mais rápido, e você vai sendo bombado o tempo inteiro pela mídia, pelos veículos de comunicação. Você precisa comprar mais, você precisa comprar mais. Você é aquilo que você tem. Você abriu dizendo isso, olha, as pessoas têm valor de acordo com o poder de compra que elas têm, não com aquilo que elas adquiriram como bagagem humana e pessoal ao longo da vida. Tudo isso nós temos que parar e pensar, se a gente quer de fato tentar compreender ou tentar decidir para que lado nós vamos como sociedade. Porque, para mim, trabalho infantil não é doença. Trabalho infantil é sintoma. É sintoma de que nós vivemos uma sociedade doente dentro de um sistema doente. E esse sistema é o sistema econômico onde a gente está inserido, que é um sistema altamente concentrador, que é um sistema preconceituoso, é um sistema devastador do meio ambiente. Esse é o sistema que a gente está inserido. A gente estava falando desses 8 que detêm 50% da riqueza mundial. Tá aí o quanto o sistema é preconceituoso e excludente. São 8 homens brancos. O resto é o resto. Entendeu? Ele é excludente sob o ponto de vista de gênero e ele também é excludente sob o ponto de vista étnico. E aí o que a gente vê, tudo que mais que a gente está discutindo, nós estamos discutindo trabalho infantil, sim. Nós estamos discutindo... É o sintoma de uma sociedade doente. É isso. Agora, né? Para mim, o foco primordial no enfrentamento ao trabalho infantil é o questionamento desse modelo econômico que nós temos e o foco deve ser o combate à desigualdade. O combate à desigualdade de gênero, o empoderamento das meninas, o empoderamento das mulheres, a permanência delas por mais tempo na escola, o empoderamento das nossas crianças e adolescentes, através da permanência delas na escola e a prioridade na primeira infância e a prioridade na escola, na formação, na educação. Claro que também na família. Não dá para falar em escola sem falar em família. Os dois caminham construtivismo. Juntos. Mas se tem foco onde se deve trabalhar, é esse. E as políticas públicas devem estar voltadas para isso. Sem a gente ter esse olhar, nós vamos discutir, nós vamos falar daqui a um ano, nós vamos voltar aqui. Putz, olha os mesmos pontos. Olha aqui como é que está. Talvez com os números maiores. Quer dizer, o que de fato a gente está fazendo para combater a desigualdade? O que de fato, nesse caso, deputado, vou fazer advogada do diabo, a Assembleia Legislativa dá para fazer, como deputado estadual. A gente fica meio engessado com as leis do Executivo Federal, enfim, e da Prefeitura, que também é um Executivo num nível municipal. O Estado acaba sendo quase que algo que não se palpa, né? Assim, o que dá realmente para o Estado fazer aqui, a Assembleia Legislativa, para mudar isso? Eu tenho trabalhado em algumas frentes no tocante a isso. É claro que a atuação de um deputado estadual, a atuação da Assembleia, ela
Um deputado está inserido no corpo de outros todos os deputados e da sociedade. A Assembleia está inserida no corpo de todo o equipamento, todo o aparato de Estado, enfim. Mas tem seu papel. Há medidas, eu sempre defendo como princípio, como premissa de mandato, medidas de baixo custo e alto impacto, de fácil aplicabilidade e de alto impacto. Então, algumas coisas que a gente tem trabalhado. Estou trabalhando, por exemplo, tenho trabalhado há algum tempo, aliás, a gente vem num diálogo bem interessante com o pessoal da Fundação Abrinq, por quem, inclusive, eu tenho um profundo respeito pelo trabalho de sensibilização da sociedade. Aliás, muito do que eu aprendi ao longo dos anos como parlamentar, eu confesso que eu devo a vocês, ao trabalho de vocês. Nós, jornalistas, ao que vocês têm feito, ao grande trabalho de comunicação, de disseminação da informação, de socialização de conhecimento, de fato e de verdade, falo isso com profundo respeito. Mas, assim, iniciativas como essa, trazer o tema à pauta, que quebra a invisibilidade. O que a gente está trabalhando? Eu estou trabalhando, por exemplo, o aumento que eu estava dizendo, até com suporte de informação da própria Fundação Abrinq. O aumento das multas para aqueles que forem flagrados explorando trabalho infantil. Puxa, mais repressão? É um ponto. Desestimula, vamos desestimular isso. Tem que ser visto. Ao aumentar a multa, a gente tem que mostrar para a sociedade o seguinte, olha, isto é ruim. Não é bom como algumas pessoas tendem a querer mostrar para a gente e mentem para a gente. Isso não é bom. Trabalho infantil não é bom. Não há quem ganhe com isso. E uma outra coisa que eu estou trabalhando nesse momento é a formatação de um observatório da infância. Que propõe o quê? Um espaço único no parlamento, aos moldes do que tem, por exemplo, na Assembleia Nacional Francesa. Eles têm lá observatórios temáticos que fazem o quê? Por exemplo, temática da infância. Há uma concentração de dados das políticas públicas desenvolvidas para a infância naquele Estado. Eles se concentram, por exemplo, no espaço do parlamento. Os dados de políticas públicas, os recursos orçamentários e a aplicação dos recursos orçamentários. Através de organizações da sociedade civil, em parcerias com elas, a gente traz para cá um olhar crítico no cruzamento desses dados, porque não há, pasme você, não há uma plataforma única, de fato e de verdade, integrada hoje no Brasil, no estado de São Paulo, enfim, nos outros estados, que unifique todos esses dados. O que facilitaria muito um olhar crítico para a gente saber o quanto está sendo gasto, aonde está sendo gasto e qual a eficiência. Então, por exemplo, se constrói um monte de creche. Tá bom, mas qual é o resultado na vida daquelas crianças, da presença delas na creche? Elas de fato se desenvolveram? Isso teve impacto, por exemplo, no desenvolvimento da linguagem delas? Não teve. Isso é um indicativo, né? Isso é um indicativo de que aquilo está funcionando. Então, se não está funcionando, às vezes, ao invés de se construir mais uma creche, por que não se qualifica agentes públicos em espaços públicos já construídos para acolher aquelas crianças, para acolher aqueles pais, para sensibilizar, para capacitar esses pais, enfim. O observatório pode ser um espaço que nos dê condições de fazer um diagnóstico mais acertado do que a gente está fazendo. Porque, Silvia, não adianta nada também a gente dizer que criança é prioridade, só que quando a gente olha para o orçamento para criança, que é prioridade, não aparece. Se é prioridade, tem que ser prioridade no orçamento. E se é prioridade no orçamento, tem que se ter avaliação da eficácia do uso desse recurso e do resultado dessas políticas públicas que estão sendo feitas. Heloísa, tem algo a acrescentar em relação a tudo isso que está de sugestão e de que está sendo feito, né? Primeiro eu queria dizer que eu costumo repetir uma frase que não é minha e que eu ouvi de um professor: lugar de prioridade é no orçamento. Então, essa é uma frase que eu costumo repetir, eu gosto muito e, de fato, eu concordo, deputado. Talvez a gente possa construir uma solução juntos, a Fundação Abrinq, que tem o Observatório da Criança e do Adolescente, que tem dados, os dados que tem disponíveis até município, tem município de todos os estados. Nós ainda não construímos a dimensão orçamento, dada a complexidade.
E o nosso modelo é um modelo nacional, mas nada impede que a gente possa colaborar e fazer esse trabalho juntos aqui para o estado de São Paulo. Eu acho já que muito vocês importante. Já fazem isso, né? A gente tem duas dimensões. Podem ser o órgão agregador de todas essas informações. A gente tem as estatísticas, que é o cenário da infância e do adolescente, e a gente tem a agenda legislativa da infância e do adolescente a nível nacional. Então, eu acho que a transparência e mostrar a realidade, exatamente como ela é, à sociedade, é um bom caminho até para qualificar o processo de escolha dos representantes políticos, no primeiro momento. E, de outro lado, eu queria voltar a falar um pouco da questão de política pública, né? O que é a política pública? A Constituição de 88, ela trouxe uma complexidade ao nosso modelo, né? Que é o modelo federativo. Então, você tem a responsabilidade da União, a responsabilidade dos estados, a responsabilidade dos municípios. O cidadão, as famílias, vivem no município. E, de acordo com a Constituição, cabe aos municípios a maior responsabilidade na execução das principais políticas básicas, de educação, de saúde e de proteção. Só que os planos nascem na dimensão nacional. Então, só para dar um exemplo, o Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014, depois de uma longa tramitação. Mas para que aquele plano, de fato, aconteça, ele tem que fazer um plano estadual de educação e os planos municipais de educação. Muitos municípios até hoje não fizeram nem o plano, muito menos executar o plano. Então, essa é uma complexidade. Uma outra complexidade é a intersetorialidade. Eu falo a educação, a saúde. Tanto eu tenho, no modelo nacional, eu tenho o Ministério da Educação, ele cuida da educação. Isso. Tem o Ministério da Saúde, que ali eu já tenho dificuldade de identificar o que é para a criança, porque na atenção básica fica misturada a atenção à família. A atenção básica é geral. E tem a proteção, todos tratam da mesma pessoa. Ou da criança, ou da mulher, ou do idoso. Mas eu não consigo enxergar essas coisas funcionando juntas, e elas não acontecem juntas. E esse mesmo problema acontece nos outros entes subnacionais. Então, essa é uma questão importante. A política pública, do que nós estamos falando, traduzindo, é isso, é a escola, é o posto de saúde, é o atendimento a uma criança, assistência social, enfim, o CRAS, o CREAS, isso é política pública, né? Então, só para transformar numa linguagem que é mais perceptível para quem vai todo dia no posto de saúde. Isso é política pública. E é muito comum a gente pensar em mudar a lei. Vamos mudar a lei porque pensando... porque eu tenho uma política que não funciona, eu tento preencher esse vazio da política mal executada, o que não funciona, com uma nova lei. Então, acaba que eu consigo complicar ainda mais o cenário e as coisas não acontecem. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essas coisas em mente, né? E saber que se eu quero... Você perguntou no outro bloco, mas dá para mudar isso? Bom, se a gente tem um rumo, eu quero erradicar o trabalho infantil, eu quero evasão escolar zero, eu quero todos os nossos adolescentes, jovens, com a escolaridade básica que foi definida até o nível médio, quero todo mundo com uma educação de qualidade até o final do ensino médio. Então, esse é um horizonte, onde a gente quer chegar em quanto tempo? Se eu estou num ponto e quero chegar a outro ponto, eu preciso traçar a minha rota. E essa rota, mas dá para mudar. Dá para mudar, mas é preciso plano e é preciso uma rota de chegada àquele ponto, passo a passo. Gente, o programa acabou. Infelizmente acabou, assim, era para discutir mais coisas. Eu queria até falar aí da parte dos 14 anos de idade, o jovem aprendiz, onde é que configura, mas eu abro aqui a discussão para que a gente volte, por favor, e vamos continuar com esse tema. Afinal de contas, esse tema está na sociedade, está no nosso dia a dia e a gente não pode deixar de falar, não é mesmo? Muito obrigada a presença de cada um de vocês e convido para que voltem sempre aqui conosco, por favor. Obrigada mesmo. Bom, o programa Assembleia Debate fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.